40:89 diz: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso aqui nos faz refletir no dia de hoje, que até os jovens se cansam. Às vezes a gente se cansa de lidar com certos tipos de problemas, com certos tipos de pessoas, e nos faz ficar desgastados em relação a esses problemas. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que têm o Senhor como principal conselheiro, aqueles que têm o Senhor Deus como um lugar que a gente pode buscá-lo da sua sabedoria, do seu conhecimento, quando a gente tem o Senhor como o principal conselheiro, nosso rei e sacerdote, em que a gente pode confiar, nós temos a aprender com ele em sua eterna sabedoria e infinita paciência, a ter essa sabedoria de saber lidar com os problemas, que é necessário nós sabemos como agir sobre determinado problema, para a gente não acabar dando uma má resposta, fazendo uma má ação. Então é necessário a gente confiar no Senhor, esperar nele, e sim agir com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do principal conselheiro, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. E é necessário nós buscarmos esse conselho através do Senhor Jesus. É necessário nós buscarmos essa sabedoria que vem dele. E só recebe sabedoria para alguma coisa, porque Deus, ele dá e é com propósito. Para que você quer sabedoria? Para quê? Para quê? Como nossos pais sempre nos perguntavam, para que você quer algo? Quando a gente pedia, para que você quer algo? Para quê? Para quê? Para quê? Então, para que você vai querer sabedoria? É para lidar com as pessoas? É para ajudar outras? Com certeza Deus dará. Mas se for para querer se vangloriar ou querer se amostrar por causa da grande sabedoria, não pense que você vai receber alguma coisa. Então, é necessário que você busque a sabedoria também, se você pedir a Deus. Busque a sabedoria de todo o coração. E para isso é necessário se pagar um preço, como diz lá em Provérbios. Pagar um preço de buscar. Às vezes o preço pode ser um tempo, às vezes o preço pode ser um curso, pode ser um livro. Então é necessário pagar o preço por essa sabedoria. Então é necessário você pagar esse preço. E o Senhor, ele conhece os que são seus. Ele conhece e sonda seu coração. Então, se você realmente deseja sabedoria, se você realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, ele se deixará ser encontrado. Se você realmente anseia pela presença do Senhor, com certeza ele se deixará ser encontrado. Então que nesse dia você possa buscar mais o Senhor em sua sabedoria e seu entendimento. No temor do Senhor, aí há sabedoria. E então conheça o Senhor Jesus cada dia, porque ele é o motivo de a gente viver a cada dia na presença dele. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho, se não for por ele. Então, busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E aí, ele se deixará ser encontrado, porque está escrito na palavra dele. Clame a mim, e eu responderei, e lhe revelarei coisas grandiosas que você não conhece. Então, se dedique ao Senhor com seu coração. Às vezes a gente quer dar mais, mas o que é necessário é só um quebrantado coração. Um quebrantado coração Deus não rejeita. Ele aceita. Quem realmente está arrependido, de maneira nenhuma ele lança fora. Todos os que foram a ele arrependidos e reconhecendo seus erros, ele não lançou nenhuma fora. Pode ser a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus.
pode ser o ladrão na cruz, pode ser aquele que subiu na árvore, Zaqueu, pode ser todos aqueles que foram até Jesus com os seus pecados arrependidos. E ele não lança rosto. Ele não lança rosto. Se a pessoa está arrependida do que fez e realmente sente que errou, o Senhor ele não joga na cara o pecado. E isso nós podemos ver na parábola dos dois irmãos, em que o mais novo, ele saiu da casa do pai, e o mais velho, ele ficou em casa. Mas aí, quando o mais novo se arrependeu, o pai o aceitou de bom grado. E você vê lá no texto que o mais novo, ele se arrependeu. Ele falou: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele viu que realmente a situação dele estava bem complicada. E ele sentiu que errou. Ele se arrependeu. Ele viu que estava errado. E aí, através desse gesto, ele estava demonstrando que ele realmente estava arrependido e queria voltar para a casa do pai. E já estava já com a sentença que ele mesmo deu. Mas o pai, quando ele vê que está arrependido, ele não lança em rosto. Ele recebe de bom grado e perdoa. O Senhor perdoa. E aí ocorre a festa. A festa, que é um pecador arrependido. Então, o Senhor, ele ama aqueles que... Ele ama todos nós. E ele nos recebe. E ele nos recebe sem lançar em rosto os nossos pecados. Se a gente for a ele, se for a ele pelo Espírito Santo, e arrependido e contrito, com certeza ele nos receberá. E se nós tiver errado de algum problema, o Senhor vai falar. Não tem jeito, Jesus é imparcial. Se tiver algo de errado, ele vai falar. É como ele fala em Apocalipse: eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Se tiver errado, ele vai falar. Agora, se a pessoa sabe que errou, sabe que está em pecado, mas está arrependido, o Senhor não vai repreender, porque não tem mais o que repreender. Se a pessoa já viu o erro, já sabe o que tem que fazer, já está arrependido, o Senhor não vai repreender de novo, não vai repreender. Então ele não vai lançar em rosto o que já está nos olhos deles. E muitas vezes nós somos assim, às vezes lançamos em rosto os nossos próprios pecados. Nós também temos vários ensinamentos que recebemos dos nossos pais. Às vezes a gente erra, só que aí em dado momento da vida, nossos pais falam assim: olha aí, ó, você errou. A gente sabe que tá errado, né? A gente sabe que errou, quebrou, né? Mas a gente vê que tá errado. Mas a gente acaba errando, né? Mas a gente mesmo reconhece, mas sempre tem outras pessoas para falar: ó, você errou. Você errou. Sim, eu errei, sabe? Mas então, agora é o meu momento eu sei que eu tô errado, agora eu vou me corrigir. Então não preciso de você apontando pra mim, tá certo? Eu não preciso de você apontando meu erro, eu já vi. Então, a gente já tem esse padrão já. Então é necessário que a gente venha compreender mais desse amor nesse dia, do amor de Deus, né? Que nos faz quebrar essa crença de que a gente precisa ser repreendido mais. A gente sabe, já viu o erro e ainda tem que tomar mais repreensão, quando na verdade a gente já enxergou, já sabe o que tem que fazer, já está arrependido, já está planejando o caminho de volta. Então não precisa mais ser repreendido. Só a repreensão quando nós realmente não enxergamos, quando estamos cegos. E aí o Senhor realmente, ele, sem dúvida, ele vai repreender, ele vai falar e vai falar mesmo. Sem dúvida. Mas é com amor, é com carinho. Pode doer, se vai doer, mas ele fala com amor. Porque ele é o próprio amor. E ele é pai. E a todo aquele que ele ama, ele repreende. Para voltar para o caminho certo.
Então, se você realmente errou, e você realmente sabe, já viu tudo, o Senhor não vai lançar em rosto o seu pecado. Agora, se nós estivermos cegos, o Senhor vai repreender. Pode ter certeza. Se estiver no caminho errado, pode ter certeza que o Senhor vai descer o cajado. Vai descer o cajado em amor. Vai ser o cajado com amor. Vai ser na medida certa. Porque ele é pai. E todo pai, ele ama seu filho. Todo bom, pai saudável, ele ama seu filho. E quer ver o bem dele. E não quer ver indo para um caminho errado. Tá certo? Então deixo para você refletir sobre a parábola do filho pródigo. Para você refletir. E também deixo a parábola do filho pródigo e o texto da mulher pecadora que derramou o óleo sobre os pés de Jesus quando estava na casa de Simão. Tá certo? Valeu.